E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E hoje estou com o pastor e palestrante Murilo Lopes. Mu, já vou chamá-lo assim porque eu o conheço há bastante tempo. É um grande prazer tê-lo comigo. Prazer é meu. E eu gostaria que você se apresentasse para o público. Obrigado. Boa noite, Camila, tudo bem? Obrigado. É um prazer, primeiramente, estar aqui pelo convite, né? A gente já vem há um tempo pleiteando participar desse seu programa, desse seu tempo, né? Que leva muita informação às pessoas. Como você bem disse, né? Meu nome é Murilo Lopes, eu sou pastor, palestrante e um pesquisador de desenvolvimento humano há 10 anos. Eu venho pesquisando desenvolvimento humano, comportamento humano, e com isso me fez mergulhar em algumas leituras e pesquisas, onde a ciência e a fé acabaram que me trazendo uma lucidez muito grande do que é o desenvolvimento humano, né? O que é o ser humano. E eu costumo dizer atualmente que alguns seres humanos, ou na sua maioria, desaprenderam a viver. Por quê? Por falta de não conhecer aquilo que nós vamos falar hoje, que são os códigos da humanidade. Esses códigos que regem todo o momento de relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Muito bem. E no caso, a dúvida aí, né, com o pessoal de casa, como é que você uniu a religião, o código, a Bíblia, com o científico para nos trazer, de repente, nos alicerçar, nos trazer pilares de bem-estar, digamos assim. É isso? Estou sendo clara? Clara e perfeita. Exatamente isso, Camila. Quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, quando eu comecei a pesquisar o desenvolvimento humano, porque todo start do ser humano parte de uma dor ou de uma dificuldade. Você que está nos escutando aí, talvez algumas pessoas já passaram por aquilo que nós chamamos, né, de ponto de inflexão. No vulgar, né, diz assim, ou vai ou racha. Ou eu resolvo ou eu fico na mesmice. Isso aconteceu comigo há 10 anos atrás. E eu resolvi pesquisar o desenvolvimento humano. E como todo e qualquer bom pesquisador, aonde eu fui? No Google. E digitei a palavra sabedoria. E ali aparece um monte de definições dessa palavra sabedoria. Cientificamente, filosoficamente, no grego e também biblicamente, né? Na psicologia também a sabedoria é dita. E eu comecei a pesquisar esta palavra sabedoria. E isso foi me levando a mais pesquisas aprofundadas. Ia para a ciência, de repente, a hora que eu via, eu estava esbarrado na Bíblia. Ia para a Bíblia e voltava para a ciência. Eu falei, pera um pouco, existe uma ligação aí, existe uma interseção aí. Um liame entre ambas. Exatamente, existe uma linha tênue entre as duas. Porque por muito tempo a gente, né, nós seres humanos, temos aquela, hoje eu falo falsa impressão de que ciência e fé não andam junto. E hoje eu posso falar para você com todas as letras. A ciência, ela morre na Bíblia. Se a gente for pegar algo maravilhoso, eu já vou começar a revelar algumas coisas que eu descobri nesse código da humanidade. No livro de Gálatas, né, 5:23, vai falar uma locução dizendo domínio próprio. Lá atrás, há 2000 anos atrás. Hoje, atualmente, se fala muito em quê? Inteligência emocional. Então, tudo já estava escrito lá atrás. Tudo já estava presente nela. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, por que não se aprofundar nessa linha tênue entre ciência e fé? E trazer para o ser humano de uma forma mais mastigada, mais palpável e principalmente, Camila, aplicável. Você acha, nesse período todo, nesses anos de reflexão, de imersão, que a Bíblia está, digamos que, como o direito diz, letra morta para muitos, porque ela é escrita de uma forma que hoje alguns preferem o dito inteligência emocional? O que você acha sobre isso, Murilo? O que eu posso dizer nessa questão, bem colocado, letra morta, eu volto para ela novamente, né? E entendam aqui, pessoal, não é espiritualizar a entrevista e nem falar de religião. É a Bíblia como manual. É uma sabedoria milenar, que no caso está dando certo há anos, né? Não é porque é o certo, é porque está dando certo. Existe uma diferença nisso. Mas voltando na sua pergunta dessa letra morta, tem uma passagem também que diz que certa vez um homem estava lendo um trecho de um livro, né, da Bíblia, e chega um dos apóstolos
de Jesus e fala assim: entendes o que lês? E o homem automaticamente, e acredito eu, dentro, né, que eu posso conjecturar isso, um tanto quanto dificultoso, olha assim e fala assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Ai, muito bom. Perfeita colocação, hein, gente? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, o que eu posso dizer? Eu não digo que a Bíblia seria uma letra morta, mas quem a manuseia talvez não tenha essa destreza de pesquisar o que realmente ela quer dizer e extrair dela pérolas e diamantes para entregar para as pessoas. Então seria mais ou menos isso. Não digo a palavra, mas quem manuseia ela. Que talvez, e somente talvez eu possa pensar e imaginar, pelo ímpeto emocional de quem a manuseia, não ter essa destreza de pesquisar a fundo, verdadeiramente, o que eu posso extrair desse texto para entregar, por exemplo, para você, Camila, que vai lhe causar uma transformação ou vai ativar profundamente sua fé. Perfeito, porque na casa da gente todos temos uma Bíblia, não é verdade? Meu criado mudo pegando pó com um tercinho em cima, não é assim? É. Só que muitos não sabem decifrá-la, decifrar o código da Bíblia. Exatamente. Não é? Eu muitas vezes já li, adoro a Paixão de Cristo. E uma vez o Marcelo me pegou chorando. Ele falou: que você está chorando, Camila? Gente, de verdade isso aconteceu. Eu falei: ele morreu. Ele morreu. Ele falou: se eu soubesse que você não sabia que ele ia morrer, eu não deixava você ler. É tão lindo, é tão maravilhoso, mas nós precisamos decifrar, saber a fundo o que aquela letra arcaica quer nos trazer. Sim, nesse caso, e se a gente for pegar, e você bem colocou, e eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de arcaica, de passado, de que não tem mais, como é que eu posso dizer, peso na nossa vida. Por quê? Porque talvez a maneira com que você recebeu ela, não tinha ninguém para explicar aquilo. Mas o porquê isso aconteceu? O porquê ele morreu? Né? E se a gente continuar, a gente vê que ele ressuscita no final. Entendeu? Mas por qual motivo disso? Para que muitos hoje estivessem falando dele, né, nessa situação. Mas o código da humanidade, a gente pode trazer no sentido assim, o que foi decifrado na Bíblia, e o primeiro livro que eu comecei a estudar e a ler afinco, e eu leio ele toda vez, uma vez por ano eu leio ele. Inclusive, em novembro deste ano, você presenciou ali nas nossas lives, eu com a Duda, lendo Provérbios. E Provérbios, para quem não sabe, ali é a maioria das chaves do código da humanidade. Eu não sabia. Conte-nos mais sobre isso. Estou muito interessada. O Provérbios ali tem muitas chaves, ensinamentos e instruções. Você sabia que a Bíblia é o livro que mais fala de dinheiro? Não, a gente nunca espera isso, né, gente? A Bíblia é o livro que mais fala de dinheiro. Mas em que sentido? Não a palavra dinheiro propriamente dita, mas riqueza, ouro, prata, Prosperidade. bens, prosperidade. É isso. E a prosperidade, ao qual é muito falada nos últimos séculos, não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é uma parte dela. A prosperidade vai além do dinheiro. Entende? E quando os códigos da humanidade são cumpridos, você começa a ter prosperidade na vida. E quais seriam estes códigos? Nós chamamos de princípios, né? Códigos, princípios, regras, leis. Como uma lei, a lei da gravidade, ou o princípio da gravidade, ela vale tanto aqui no Brasil, quanto ela vale na Europa, no Oriente Médio, qualquer lugar, ela é válida. Ou seja, ela é universal. E a primeira característica para dizer que algo é um princípio, ele tem que ter validade universal. A segunda característica para dizer que algo é um princípio, um código, ele não pode ter lei contra. Um dos princípios que eu trago isso é o princípio da verdade. Existe alguma lei contra a verdade? Eu vou chegar e falar assim: Camila, você vai ser punida porque você falou a verdade. Não tem lógica, né? A terceira característica de algo que é um princípio, precisa ter uma base de estudo. E a base, no caso que eu decidi, é a lei, é a palavra milenar, é a Bíblia, né? Por quê? Eu estudava ciência e morria na Bíblia. Estudava ciência, mas pera um pouco. E por que morria na Bíblia? Porque Você já usou tudo duas foi vezes. dito antes. Morria assim no sentido, a ciência, ela tende a ficar na Bíblia. Um exemplo. O perdão é um princípio, é um código, correto? Ele é um código. O perdão é libertador. O perdão traz leveza para a alma. E a alma é ciência. Quem estuda a alma? Psiquiatra, coach, mentores,
né? Psicólogos, eles estudam a alma, é ciência. Porém, o princípio do perdão, aonde nós vemos ele latentemente, é na Bíblia. O princípio da honra, e no caso agora, eu vou falar dele, é você honrar o pai e a mãe. E todo princípio cumprido, ele te traz um benefício. Quando você honra, no versículo está dizendo, honrai teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Não está dizendo para você honrar se seu pai é bonzinho, se sua mãe é boazinha, não. Para honrar. E o que seria honrar? O mínimo não entristecer. E quando você honra, você vive mais dias na terra. Então aqui tem a ciência. O viver, a longevidade, a ciência está falando muito. Mas espera um pouco aí, tem algum princípio, algum código milenar, algo que tenha a espiritualidade, a fé envolvida nisso? Tem. Qual é? Honrar pai e mãe. Esses segredos que eu fui descobrindo ao longo do tempo e fui aplicando na minha vida. Fui aplicando, fui passando para meus filhos, fui passando para a igreja, para aquelas pessoas que vêm próximo de mim. Então esses códigos da humanidade são algo que é possível aplicar. Parece muito óbvio, né, o que eu falo. Verdade, honra, perdão, o amor. O amor é uma decisão. O amar é uma decisão. Eu decido amar. O amar é mais ação do que sentimento. Eu não sinto amor, eu amo porque eu decidi amar. Será? Oh, perfeitamente. Vocês concordam aí em casa, gente? Como assim? A gente tem que sentir. Não dá pra gente decidir fisicamente, eu vou amar. Pronto, vou ter que amar, vou ter que amar. Não dá, amor. Um exemplo clássico. Nós estamos, acaba a entrevista, nós vamos sair. Eu não conheço uma pessoa e eu vejo ela ser atropelada. Qual o meu ímpeto e sentimento? Ajudá-la. Qual a decisão minha? E por que eu fiz isso? Porque eu decidi amar aquela vida. Eu não conheço, não sei quem é. É a forma de ver daí, né, gente? Eu acho que o ser humano ele vai abençoando, vai passando pela rua e vai, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, porque é de cada um, né? Sim. Não vou dizer, colocar isso para todo mundo. Mas aí, claro que a gente, se vira uma pessoa sendo atropelada, a gente vai ajudá-la. Exatamente. É que a gente não pensa que a gente está amando, Só que se né? essa pessoa foi alguém que lhe ofendeu no passado. Para mim não mudaria. Por quê? Você iria ajudar do mesmo jeito? Iria. Amor. Compaixão. Compaixão, amar. Compaixão e amor, ele anda muito próximo. A compaixão é diferente da empatia. Também é um código. A compaixão, a empatia é você se colocar no lugar do outro. A compaixão é você sentir o que o outro está sentindo. É mais profundo. Então, esses códigos que a gente começa a desenvolver e aplicar na nossa vida, não é fácil. Vou ser sincero para vocês, não é fácil, gente. Mas é possível. E volto a falar. Por conta de amar e se amar. Porque se você for pegar uma frase célebre da Bíblia, certo? Quando os discípulos perguntam para Jesus, e volta a falar, não estamos espiritualizando, estamos contextualizando uma história. Quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, qual o maior mandamento? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso o catolicismo fala, o evangélico fala, enfim. E o próximo? Como assim mesmo? Tá, então tem uma condição. Para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Exato. Entende? Então, se você não ama o próximo, consequentemente, você me dá a intenção de entender que você não se ama. Ai, olha, tô até jogralzinho. Vocês estão percebendo, gente? Mas é o tal negócio. O ser humano, ele vive no piloto automático de suas vidas. Exatamente. Então, ele precisa dissecar os sentimentos, dissecar esse caminhar pela vida para uma maior amplitude, para um bem viver. Não é verdade? Para o próximo bloco, o que conversaremos para deixar o pessoal atiçado? Podemos falar de alguns princípios, ou melhor, de um princípio muito importante, que foi o primeiro que eu citei, que é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, eu descobri nos meus estudos e pesquisas, que ela habita em 4 lugares. Quais são eles, só para atiçar a curiosidade do meu pessoal? Eu prefiro deixar para o próximo bloco. Então vamos para o próximo bloco, gente. Daqui a pouco.